Retorno através da morte. A habilidade do nosso querido cabeça dura, Sr. Natsuki, que faz ele ter uma segunda chance de fazer alguma coisa arriscada de novo pela garota que ele gosta. Essa habilidade maravilhosa que foi dada pela inimiga dele. Pera, mas por que raios ela nunca tentou matar ele? Aqui eu era da DTS, e você já se perguntou por que Satella nunca matou o Subaru? Antes de mais nada, dizer que a Satella é uma boa pessoa claramente não é o caso. Que eu amo você. Você e só você. Eu te amo. Eu te amo. Se bem que talvez você não saiba, mas Satella e a Bruxa da Inveja não são a mesma pessoa. Sim, isso é uma coisa, e isso é outra coisa. E essa informação é muito importante. Acontece que tanto bruxas quanto arcebispos precisam colocar em si uma coisa chamada de fator da bruxa, e é necessário compatibilidade entre o fator e o hospedeiro, o que não aconteceu com Satella, talvez por ela ser uma pessoa bondosa e pura, diferente do fator em si. O que corrobora essa possibilidade é que Geuss se auto-intitula um pecador algumas vezes para a fortuna, e ele consegue o fator. Ah, sim. Só mais uma última coisa. A Dona Emília, ela está bem de saúde? Não se preocupe. A Emília está crescendo e é uma menina muito boa e saudável. Mas eu lamento. Não posso deixar ela te ver. Está tudo bem. Contanto que a Dona Emília continue crescendo saudável e forte, isso já me basta. Um pecador como eu, com certeza não pode pedir muito mais do que isso. Essa sua mentira jamais terá o calor da verdade! Além de todos os arcebispos até então apresentados serem malignos e as bruxas terem índoles, bem duvidosas. A Satella é uma boa pessoa, ou melhor, é uma boa meio-elfa, e ela ama Subaru de uma forma carinhosa, como é deixado claro nas light novels, e boa parte da fandom de ReZero já sabe disso também, não é uma novidade. Enquanto a Bruxa da Inveja ama Subaru de uma forma maligna e possessiva. Apesar da Satella ser uma boa pessoa, a Bruxa da Inveja definitivamente não é uma boa pessoa. E sendo assim, por que exatamente elas duas não mataram Subaru? Mas muito pelo contrário, deram ele uma habilidade que impede que ele morra. Bem, tem diversas possibilidades para responder essa pergunta, mas a que eu vou focar nesse vídeo é uma que os fãs de Mirai Nikki vão se identificar. E se esse mundo está acontecendo após o primeiro uso do Retorno através da morte? Pela própria Satella. É um anime de 2011, mas mesmo assim, aviso de spoilers à frente. Durante toda a história de Mirai Nikki, nós acompanhamos o protagonista em uma batalha para se tornar o deus do tempo e fazer o mundo voltar no tempo, pois ele vai ser destruído. E uma garota que ele gosta, chamada Yuno, tenta ajudar ele a se tornar um último, mesmo sabendo que no fim, os dois vão ter de se matar. Durante toda a história, você pensa que eles estão participando daquele jogo pela primeira vez, e que aquilo é o presente. Mas na verdade, aquela é a segunda vez que eles estão participando do jogo, pois Yuno venceu em seu mundo de origem e recriou um segundo, matando a versão dela daquele mundo e vivendo no lugar dela. Ou seja, tudo o que acompanhamos, na verdade, é a história do segundo mundo, pois ela já havia voltado no tempo. E se for o mesmo caso com ReZero? Só que nesse caso, Satella quis resetar o mundo, seja porque ela mesma morreu, ou porque Subaru morreu. Se pensar, Subaru tem os checkpoints, mas talvez Satella não tenha isso, já que a habilidade veio dela. Ou talvez o checkpoint dela seja muito maior. Pode ser que toda a história que aconteceu desde o momento que Subaru apareceu na praça de Lugunica até o fim da história já tenham acontecido uma vez e Satella resetou tudo do zero. Talvez na primeira vez, Subaru nem mesmo tivesse morrido nenhuma vez, mas quando ele morreu, ela voltou no tempo para o momento em que ele estivesse vivo. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes e bem confusas. Pois estamos falando de ReZero. Pensem na Satella e no Subaru, assim como o Subaru com a Ren da primeira vez que ela morre. Subaru presenciou a morte de Ren, assim como a Han e os demais. Mas quando ele retornou no tempo, ela ainda estava viva e ninguém além dele se lembrava de nada. Agora vamos pensar no mundo antes da Satella usar o retorno e no mundo presente que acompanhamos com Subaru. Talvez no mundo do passado, a Satella tenha conhecido Subaru em outras circunstâncias e os dois se apaixonaram. Mas por alguma razão, ele morreu e ela decidiu voltar no tempo para que ele estivesse vivo mais uma vez e ela pudesse dar a ele o retorno. Pode ser inclusive que ela nem tivesse o retorno da bruxa ainda, mas tenha usado o fator em si justamente para poder usar o retorno. Como uma situação de emergência que nem o Geuss para tentar vencer o Regulus na floresta de Eleanor. Acontece que quando ela usa o retorno,
retorno para ter o tempo de dar ao Subaru essa habilidade também, ela volta para um momento nesse segundo mundo onde ela ainda não possui essa habilidade. Talvez ela tenha voltado 400 anos ou mesmo milênios, e sem que conseguisse controlar o fator da bruxa em si, a bruxa da inveja tomou o controle e fez as atrocidades que conhecemos. Então imagina, nessa situação, ela teve de esperar por muitos séculos até que Subaru surgisse no mundo de ReZero. E quando ele finalmente chega e descobre sobre a existência dela, ela já fez todas as atrocidades que conhecemos por ter perdido o controle para o fator da bruxa. Evidente é que ele não vai gostar dela, afinal, ele não se lembra de nada que aconteceu antes do retorno através da morte de Satala. Mas ela se lembra. E apesar de amar muito Subaru pelo que eles viriam a viver no futuro, ela pede que ele a mate para matar também a bruxa da inveja nela, já que ela não consegue controlá-la. Se de fato essa teoria estiver correta, tornaria possível outras teorias também como as que vocês podem conferir nesses vídeos aqui. Mas fala aí, e você? O que acha dessa teoria? Deixa nos comentários a sua opinião e outras teorias ou ideias de vídeo que queira aqui no canal. Lembrando também, inscrição, sininho e gostei estão logo aqui embaixo. E se quiser ver outros vídeos do canal, estão logo aqui em cima. Boa diversão pra vocês e até a próxima.